Tudo bem, irmão, mas peraí, é o que tem pra jogar. Classificou. O Corinthians nem isso conseguiu. Foi eliminado num grupo Ele fraco. fez o papel dele? Fez o papel dele. A propósito, o Huracan, gente me criticando nada, nas redes, porque eu falei que o Corinthians não poderia jamais parar no Huracan. O Huracan perdeu o título do Campeonato Argentino para o Platense. Então vocês, por favor, não me encham. Então tem que mandar embora todo mundo. Tem que mandar embora todo mundo. Manda embora o Zubeldia, manda embora o Roger Machado, manda embora o Dorival, é isso? Aí depois a gente critica aqui a cultura do imediatismo do futebol brasileiro. Eu não tô defendendo a demissão do Dorival. Você quer que o Dorival vá embora. Foi isso que eu falei no começo aqui. O Roger vai embora. O Quesada quer que o outro vá embora. Não tô sendo incoerente, não. Concordou com a demissão do Barbieri e do Atlético. É diferente. Não, você tá querendo misturar o imisturável. Por quê? Tu acabou de concordar que o Barbieri tinha que sair. É que você não assiste nem o jogo do Atlético e tá achando que o Atlético jogava as mil maravilhas. Tava ridículo. Não tinha nada. Não tem defesa. E o Barbieri ainda desrespeitou o torcedor, falando que quem fala que o time vence, mas não convence, é mau caráter. Foi isso que ele disse. Ou pelo menos foi assim que eu interpretei. O Ramon também desrespeitou a fiel torcida. Por quê? Falou um monte de bobagem. Falou que chegou lá e falou assim: se não sou eu, o time teria sido rebaixado. É verdade. Sabe qual é o grande erro dos treinadores hoje? Eu tô mentindo, Fabiano. Ele entrou no Corinthians para evitar rebaixamento. O Corinthians tinha 13 17 jogos. Pronto. Ramon mas salvou o Corinthians ano passado. Então, aí o Quesada fica bravo com o Ramon. O Ramon fala a verdade. É verdade. Quando o cara fala a verdade, como o Roger, fica bravo. O Ramon salvou. Leva ele pro Atlético Paranaense lá e faz um busto pra ele. O Dorival tá em uma fase no Corinthians. Ele fez um grande jogo. Ele fez um grande jogo comandando o Corinthians. O Corinthians chuta contra uma bola o Internacional. No gol. Ele não tem uma jogada, não chuta uma bola no gol, o Corinthians. Mas aí eu queria pensar uma situação também. Em nenhum momento ele teve o ataque que o Ramon teve com o Garro, Memphis e Yuri, né? Não teve. Não, ele não consegue escalar o quarteto. Mas ele não é Ele não consegue escalar o quarteto, Mas muita gente não pintou que ele era um baita treinador? Esse programa tem que ter assim, ó, viu? Separa certo? Numa caixa, alguma coisa, várias toalhas, certo? E panos. Como tu passa pano pro Corinthians, meu caro Luiz Fabiano? Eu vim aqui pra falar de uma invasão no CT, não, mas que papo é esse? Se eu passo pano... O Dorival Júnior não teve Memphis, Yuri Alberto e Garro. Exato. Mas aonde, cara? Então, mas se a gente tá Corinthians não joga nada, meu querido. Não joga absolutamente não chuta a bola no gol, cara. O comparativo aqui é Ramon e Dorival, então a gente tem que usar as mesmas bases pros dois. A comissão técnica do Dorival custa quase 2 milhões de reais. O Corinthians não chuta uma bola no gol. Do Ramon você acha que custava quanto? Também. Então. Mas jogava mais que o Corinthians jogava, atual. Eu concordo com você, mas acho que a base é diferente. Então manda o Dorival embora pra você. Não. Não. Você tá falando que o Dorival treinava. Você pediu a cabeça do Ramon. Se o Dorival joga pior que o Ramon, tem que mandar o Dorival embora nessa lógica. Não faça algo capcioso. O que eu estou dizendo agora? Roger Machado, pra mim, bom treinador, viu? Tá escutando aí, Denis? Bom treinador. Mas tá em péssima fase. Mas você acha que a solução é mandar embora? Não. Ou mantém, porque ele conhece o Zubeldia. E outra coisa, hoje para contratar um treinador, hoje tem uma série de coisas. Os treinadores querem ganhar salários milionários, sabe por quê? Por causa da cultura da demissão. Exatamente. E com multas rescisórias absurdas. Então não é fácil tu fazer a reposição. Provavelmente o Dorival deve ter uma baita de uma multa aí. Provavelmente. Tem? Provavelmente. De quanto, você sabe? Acima de 10 milhões. Olha só. Ei, Augusto! Ei, Fabio Soldado! Parabéns! Mas o Caixinha... Pagou 12 no Mano, pô? O Caixinha não tinha 15 no Santos? Caiu o CEO, caiu o CEO. A multa rescisória do Dorival é mais de 10 milhões de reais. Provavelmente. Feita por Augusto Melo e Fabinho Soldado. Mas qualquer técnico faria isso. Todo clube. O clube não tem que aceitar isso aí. O clube não tem que aceitar. Concordo. É que nem o Mestre Cabral aí falava, pega o cara é da base. perder do que ganhar. Pega lá o cara da base de Orlando. Essa frase é uma frase espetacular. É uma frase eterna. Cláudio Cabral, já falecido, meu mestre em Porto Alegre. Um dia no debate assim, ó, 5. Vou falar uma coisa pra vocês. Pra alguns treinadores, o melhor é perder do que ganhar. Ele tá maluco. Tá maluco, eu vi que tese é essa? Ele chegou, eu te provo. Eu não consigo direcionar. Eu te provo. Os caras assinam grandes contratos com multas, perdem 2, 3 jogos, mandam embora, ficam milionários. Tinha razão. Atualmente o mercado brasileiro está muito inflacionado. Porque geral. Os clubes são burros, com um bando de dirigente incompetente e irresponsável. E vários bandidos também, não tenho medo de falar, não. Um monte de dirigente vagabundo aí espalhado em clube brasileiro. A culpa não é do treinador. Se o mercado paga. O mercado tá pagando, tá tudo certo. Não, então, mas... O Dorival hoje deve receber na seleção brasileira. Só pra terminar a tese em relação São Paulo. Em relação ao ataque capcioso do Capelani, não. Só pra terminar minha tese. Roger Machado, bom treinador. Manda embora ou não? Não.
está em péssima fase. Zubeldia, treinador médio, está em péssima fase. Não. Está em péssima fase. Então, calma, não precisa terminar. Dorival Júnior, bom técnico, está em embora. péssima fase. Não. Tá bom, e por que você queria mandar embora o Abel Ferreira? Sim, porque eu achei que tinha saturado. E errei. Eu achei que tinha saturado o trabalho dele. E me equivoquei. Aliás, eu não erro, né? Eu me equivoco. Entendi. Só uma observação. Eu sou... Você se equivocou no começo, dizendo que eu tava pra baixo. Eu sou frontalmente contra a ideia de se demitir o Dorival agora. Não, tá doido. O grande jogo dele... Você não. É que tem gente que acha que já tem que demitir. Quem escala o Hector Hernandes, o que tu acha? Tá em uma fase ou não tá em uma fase? Hector e Thales Magno, né? Diga-se de passagem. Não escala então. Mas tá em uma fase. Então não escala. Mas que escolha é essa? Ele vai para um jogo de brasileiro com Thales Magno e Hector Hernandes. Ele errou. Claro que errou. O Thales Magno não era o Thales Magno. Mas aí eu desafio os colegas a sugerir uma configuração de ataque pro Corinthians que hoje seja interessante. Tranquilo, vamos lá, sem quem? Vamos lá, num esquema com 3 atacantes. Hoje tá sem o Yuri, sem o Yuri, sem o Garro. E sem o Memphis. Não, eu não jogaria. Eu não jogaria com 3. Joga com o Memphis, Romero e o Thales Magno. É ruim? Até outro dia todo mundo pagando pau pro Thales Magno, pedindo pra ele renovar. O Romero, que é o ídolo da Fiel, e o Depay joga pra caramba. Não joga bem? Bom, então você não acha que o Dorival escalou ruim, certo? Porque é muito parecido. Aí que eu tô querendo dizer, eu não acho que o Dorival tenha escalado mal, justamente porque ele não tem grandes peças. É isso. Mas a partir do momento, se ele tem peças minimamente interessantes, como eu entendo, quer dizer que o dia a dia do trabalho dele é péssimo, que ele não consegue extrair o melhor de cada jogador. Uma coisa que ele deveria repetir no Corinthians, olhando o trabalho do Ramon. O esquema 4-4-2. Em losango. Os dois caras lá na frente, Yuri e Memphis. Hoje ele não tem o Yuri. Aí, quem que vai jogar ao lado do Memphis? Não dá pra ser o Hector. O Thales eu defendi, mas é uma sonolência só. E tem um cara que pelo menos luta, que é o Romero. Você pode fazer um ataque... O Thales é mal? O Thales é ruim? Acabei de dizer, estou defendendo, só que ele está em uma fase. Quando o jogador tem uma fase, ele precisa de alguma coisa. E o Thales não é do Corinthians, né? E escala 4 caras no meio campo, com Carrillo e mais 3 volantes, você tem um time. Ia render muito mais. Meio André Santos. Meio André Santos de São Paulo. Vamos trocar de assunto. Só uma sublinhada, desculpa, Denizão, só uma sublinhada. O André Silva é melhor que o Thales Magno. Só uma sublinhada. Melhor, né? São posições diferentes. Mas uma coisa rápida. O Dorival colocou o Carrillo, que era o melhor jogador do Corinthians da temporada, para jogar de ponta. E o Martínez também. E o Martínez é inimigo mas da bola, o Ramon, né? ele jogava aberto também, o Carrillo. O Capelanes. Não, ele tá isolado na ponta, cara. Eu assisti todos os jogos e trabalhei também. Quantos jogos o Carrillo jogou de ponta com o Ramon Dias? Ele de ponta, várias vezes. Claro que não. E outra, o Martínez já caía na ponta com a presença do Carrillo com o Ramon. Aí o Carrillo fechava no meio e o Martínez jogava aberto. Não jogava aberto, não. Uma parte. Hugo, Mateuzinho. Tá vendo só Atlético Paranaense. Não, assisto os jogos. Hugo, Mateuzinho, porque não tem outros, tá? Precisava contratar. Precisa mesmo. Aí a defesa, certo? O Gustavo Henrique, pra mim, é melhor, tá machucado, muita lesão. O Choca. O Dorival não vai mudar Ramalho e Kaká. Tudo bem, mas o Gustavo Henrique, pra mim, é o melhor zagueiro, mas se machuca demais. Cadê o Choca? Tá, os dois zagueiros ele definiu, tá? Kaká e André Ramalho. Aí eu jogaria no meu esquema com o Bidu. E eu vou explicar. Sabe por quê? Aí eu vou escalar o meu meio de campo, certo? Tem como, velho. Olha o meu meio de campo. Martínez, Bidon, Carrillo e Garro. Romero e Memphis, sem o Yuri Alberto. Esse é o time. Sem Ranieri? Martínez sem Ranieri. Esse é o time mais equilibrado. O Martínez mais fixo de primeiro, que é um cara mais físico, certo? Bidon e Carrillo. Perfeito? Losango. É o time do Garro, Romero e Memphis. Eu vou mudar uma coisa. E os dois apoiadores, Mateuzinho e Bidu, sabe por quê? Limitados, mas são eles que estão lá. Eu vou mudar uma coisa aí. O Corinthians, pra mim, ideal é o Hugo Souza, o Mateuzinho. Você falar do Onelli. Ranieri. De zagueiro. Ranieri de zagueiro. Gustavo Henrique, que sempre tá machucado, impressionante. Pena. E o Angeleri. Martínez, Carrillo e Garro. Dá pra jogar com Depay, Yuri... Faltou mais um. O Yuri tá fora agora. Tudo bem, irmão. Tô falando que é o Corinthians ideal. O time ideal. Depay, o Angeleri pode ser zagueiro também. Mas você põe de atrás seria melhor do que o Kaká. E aí você põe mais um pra poder atacar. Tu joga com o Angeleri, tu joga com 4 no meio, tu mata o Romero. Você tem que jogar com o Bidu. Pro Bidu ser... O Bidu é muito ruim, Pretz. Mas o Bidu apoia... Mas ele apoia bem. Mas ele é ruim, ele não pode jogar. Apoia bem. Eu acho o Bidu melhor que o Angeleri. Eu também acho, apoia bem. Você tá brincando. É melhor. É mesmo, melhor. Tecnicamente, eu acho. O Angeleri é defensivo. O Angeleri é bom marcador. É defensivo, é isso. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz,
trazendo para vocês mais um cortezinho do programa da Rádio Bandeirante Esporte em Debate. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho da invasão da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que acabou aí invadindo o Parque São Jorge para se manifestar. A Lê, presidente da Gaviões, liderou essa manifestação, inclusive convocou até pela internet, e a torcida foi ao Parque São Jorge dizendo que o Corinthians estava de luto por uma administração péssima. Então, a Lê, que é presidente da Gaviões, né, comandou toda essa ação aí. A gente não pode apoiar porque foi uma invasão ao Parque São Jorge, isso não pode acontecer. Mas não teve nada de violência, de nada de confusão, princípio de tumulto, nada disso. Foi uma manifestação pacífica. O errado foi que houve a invasão ao Parque São Jorge. O Alê diz que o clube, né, é do povo. São palavras do Alê, presidente da Gaviões, né, que a reportagem está a reportagem lá cobrindo essa invasão, e o Alê acabou concedendo entrevista e falou: o Corinthians é do povo. A gente quer a reforma do estatuto já. A Alê também diz que o corintiano está de saco cheio de tanta coisa que está acontecendo na gestão do Corinthians. Só coisa ruim, né? A Lê estava muito chateado, né? Diz que Augusto Melo acabou aí mentindo para ele quando disse que era o presidente com a liminar, né? A Lê também falou do Osmar Stabile, novo presidente do Corinthians. Osmar Stabile falou que não ia colocar ninguém, né? Ninguém antigo, né, da antiga administração no comando. E colocou. Ele, para mim, o Alê deve estar falando do Nenê, do Posto, que acabou assumindo aí a base do Corinthians. Então o Corinthians está passando por uma situação calamitosa faz algum tempo. Não é da agora. As administrações do Corinthians, sai presidente, entra presidente, cada dia tá pior. A gente viu o que o Duílio Monteiro Alves fez no Corinthians ao dizer que no seu mandato não iria contratar, mas ia pagar as contas do Corinthians. Não conseguiu contratar, não conseguiu ganhar título e, além disso, deixou o Corinthians onerado em uma dívida enorme, passando dívida para o novo presidente quando assumiu em 1º de janeiro de 2024, Augusto Melo, pegando dívida do Luan, 70 milhões, e tantas outras dívidas que o presidente Augusto Melo assumiu. Além do presidente Augusto Melo, em 1 ano e 5 meses, ter feito aí uma dívida estratosférica no Corinthians, uma dívida impagável, aumentando a dívida do Corinthians, que já é grande demais, em 829 milhões. Então, muita coisa errada. 80 jogadores que no comando do presidente Augusto Melo, né, contratou para a base. Mais de 87 jogadores, né? Muita coisa errada que aconteceu. E aí a Polícia Civil também entrou no caso, sobre o caso da Vaidbet. Augusto Melo acabou sendo indiciado, né? Os ex-diretores também foram indiciados, Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Ambos foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo. Agora o Ministério Público pode oferecer denúncia ou não, e se oferecer, eles passarão a ser réu no processo. Depois, dia 26 de maio, esse dia foi o da vergonha. Esse dia foi da vergonha. Augusto Melo foi impeachmentado. Então, Augusto Melo deixou o comando e Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians. Já no último sábado, dia 31 de maio, houve aí uma invasão, né, à sala do presidente com Augusto Melo, conselheiros, né, e dizendo aí que Romeu Tuma, o que ele tinha feito, era tudo, não tinha validade nenhuma, porque desde 9 de abril ele já estava afastado, né,
segundo a doutora Maria aí, né, Souza, aí estava afastado. Então, assim, no Corinthians é uma bagunça que ninguém entende. Ninguém sabe o que vai acontecer. Augusto Melo se defende de um lado, a Osmar Stabile se defende do outro. Então, no Corinthians está uma gestão péssima, onde a Gaviões foi até o Parque São Jorge, acabou invadindo e se manifestando. Corinthians, para mim, sinceramente, a palavra certa é um buraco sem fundo. É um buraco sem fim. Cada dia que passa, tá pior, né? Falando do campo, Corinthians tá péssimo. Corinthians tá péssimo dentro e fora de campo. Dorival Júnior não consegue fazer o Corinthians jogar. A gestão do Corinthians, ela é temerária. Saindo o presidente, entrando o presidente, continua péssima. Então isso tem refletido dentro de campo. Dorival não consegue encontrar um esquema tático para o Corinthians. Me faz... olha que o Ramon Dias perdeu praticamente tudo no Corinthians, né? Só ganhou o Paulistão, foi eliminado, mas eu tô sentindo saudade de Ramon Dias. Não esperava em dizer isso, mas tô sentindo saudade de Ramon Dias, porque o Dorival Júnior tem uma comissão técnica de mais de 2 milhões por mês e não faz o jogador do Corinthians chutar uma bola no gol. Ramon Dias ganhava bem menos, custava bem menos, e o time com o Ramon Dias tinha o melhor padrão de jogo que tem o Dorival Júnior hoje. Se o Corinthians mandar o Dorival Júnior embora agora, o Corinthians vai ter que desembolsar aí mais de 10 milhões de reais. Ou seja, mais uma dívida grandiosa que vai para o cofre do Corinthians. Então, sai presidente, entra presidente e nada melhora no Corinthians. Os treinadores estão certos de fazer hoje contratos bem amarrados, porque os clubes não dão estabilidade nenhuma. Então, Dorival tem uma multa aí acima de 10 milhões de reais, né? Se o Corinthians quiser mandar embora, vai ter que desembolsar esse dinheiro. Dorival, pra mim, ele tá errando muito. Por quê? Porque ele tem insistido naquilo que não deu certo com Antônio Oliveira, Ramon Dias, Dorival tá fazendo agora. Quer escalar o Corinthians no esquema de 4-1-4-1. Sendo que deveria, pra mim, escalar o Corinthians dentro de um losango. 4-2-4-2. É o melhor esquema que o Corinthians tinha escalado. Não, 4-4-2. Melhor esquema do Corinthians é 4-4-2. Vou explicar. 4-4-2. Com Memphis Depay e o Roberto na frente. E no meio campo, o Corinthians escalar Ranieri, José Martini, Carrillo e fechando aí o losango com Rodrigo Garro. É o melhor esquema do Corinthians disparado. 4-4-2. 4-1-4-1 não tá dando certo. Então o Corinthians tá fazendo um Campeonato Paulista mediano, para não falar ruim. Campeonato Paulista não. Campeonato Brasileiro mediano, para não falar ruim. E se não melhorar, vai sofrer até o final do campeonato. E a gente percebe, cada dia que passa, a gente percebe que o Corinthians tem um elenco fraco. Um elenco tecnicamente muito fraco, mas com uma folha salarial de mais de 25 milhões de reais por mês. O que o Fabinho Soldado vai fazer, né, nessa próxima janela? Vai reforçar? A gente não sabe. Por quê? Porque, segundo Osmar Stabile, após ele ter assumido a presidência do Corinthians, dizer que abriu todas as gavetas e não tem dinheiro. Então, o Corinthians está tentando fazer algum dinheiro vendendo alguns atletas. Tem atletas que não estão sendo aproveitados no Corinthians. Por exemplo, Alex Santana está quase acertado com o Grêmio. E aí, vai pintar tantos outros jogadores que podem deixar o Corinthians, como o goleiro. Tem o goleiro do Corinthians, que é a reserva do Hugo Souza, né? Matheus Donelli, que se tiver oferta o Corinthians vai liberar. O Corinthians vai liberar, se tiver oferta, o Diego Palacios, né? O Hugo, lateral esquerdo, tantos outros jogadores que o Corinthians, com certeza, o Charles vai liberar. Para quê? Para contratar e fortalecer esse time. O time do Corinthians hoje é muito fraco. Se não melhorar, corre risco seríssimo de ser rebaixado no Brasileirão 2025. E aí, fiel,
que vocês acharam dessa manifestação ontem da torcida organizada do Corinthians no Parque São Jorge, liderada pelo presidente da Gaviões, Alê? Use o seu espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe o seu like e deixe sua inscrição na comunidade. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.